Convido os irmãos neste momento a estar louvando, exaltando o nome do Senhor, juntamente conosco do louvor, amém? Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra santa, palavra esta inerrante, fiel em tudo que diz. Confiamos, ó Deus, no Teu Santo Espírito para nos conduzir em toda a verdade. Peço, ó Deus, que o Senhor derrame sobre a minha vida e sobre todos aqueles que estão me ouvindo a Tua graça, ó Deus. Nos dê ouvidos para compreender aquilo que a Tua palavra diz a respeito de nós mesmos e também a respeito de quem Tu és, ó Deus. Obrigado por ser o nosso Deus maravilhoso. Obrigado por enviar Jesus Cristo a este mundo, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é Rei eterno, o nosso Deus imortal, invisível. Toda honra e toda glória seja dado a Ti somente, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, estes versos que nós acabamos de ler, Paulo, ele está
abrindo o seu coração diante de Deus. Ele está expressando, por meio de palavras, a sua gratidão. É por este motivo que as palavras do apóstolo Paulo, elas vão culminar com uma doxologia, ou seja, um louvor e glorificação ao nosso Deus. Como está escrito no verso 17, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, ao reconhecer os benefícios, a graça, o favor imerecido de Deus sobre a sua vida, ele é impulsionado a louvar e a glorificar a Deus. E o motivo, como nós veremos, desta gratidão é Cristo Jesus. Foi o Senhor Jesus que o fortaleceu, que o considerou fiel, que o chamou para o ministério. E nós veremos que o ápice desta gratidão do apóstolo Paulo está na obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema da exposição de hoje é reconhecendo em Cristo motivos de gratidão. Mas antes de iniciarmos então a exposição de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos recordam o que foi ensinado na última exposição? Nós, na última exposição, vimos que na igreja de Éfeso haviam pessoas que estavam divulgando ensinos errados, fábulas, provavelmente judaicas, e estavam se apegando em genealogias sem fim. E sabe qual é o problema disto? O apóstolo Paulo diz para Timóteo, todas essas coisas, ao invés de promover o serviço de Deus na fé, antes está causando entre os cristãos confusão, divisão, discussão. E é por este motivo que Paulo, ele roga para Timóteo ficar em Éfeso, para admoestar essas pessoas que estavam agindo assim. E entre essas pessoas, haviam aqueles que se diziam mestres da lei, provavelmente pessoas que estavam se utilizando da lei para defender ensinos contrários ao Evangelho. É por esse motivo que Paulo, nos versos de 8 a 11, ele vai dizer que a lei, ela é boa, ela é justa, e a lei, ela não é promulgada para aqueles que são justos, pelo contrário, para os transgressores e rebeldes, para os pecadores, ímpios, profanos, homicidas, e dentre outros pecados. Mas o interessante é que além destas coisas, ao contrário do que os falsos mestres estavam fazendo, argumentando que a lei é algo contrário ao Evangelho, Paulo diz que a lei e o Evangelho caminham juntos. É por esse motivo que Paulo acrescenta nesta lista, que estão ali algumas pessoas condenadas, que aqueles também que se opõem à sã doutrina, que é segundo o Evangelho, também se encontram debaixo da mesma condenação. Ou seja, não basta cumprir a lei. Aquele que cumpre a lei, mas se opõe ao Evangelho, este também merece condenação. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo, ele sabia muito bem o que ele estava assim dizendo, porque ele era hebreu de hebreus, fariseu, mestre da lei. Conforme ele mesmo disse, quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível. Mas Paulo, ao se encontrar com Cristo,
ele entende que, na verdade, sem Cristo, sem o Evangelho, tudo isso não passa de refúgio, pois em Cristo, Paulo ele compreende que em si mesmo não havia nenhuma justiça que provinha da lei, a não ser a justiça que vinha de Deus e era manifestada em Cristo Jesus. E por essa razão, então, Paulo, ele é grato, ele rende graças a Cristo, porque o mesmo Cristo que o salvou, também o chamou para o ministério. Acompanhe comigo o verso 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Este verso, ele está de acordo com o que Paulo disse anteriormente. Paulo, no final do verso 11, diz que era encarregado do Evangelho, ou seja, o Evangelho foi confiado a Paulo. É por isso que nós entendemos, então, a gratidão do apóstolo Paulo, porque o Evangelho, meus irmãos, não se trata de qualquer ensino, de uma filosofia qualquer de vida, mas o Evangelho que foi confiado a Paulo, trata-se do Evangelho da glória do Deus bendito. E Paulo, ele sabe que este trabalho é de grande responsabilidade. Preservar o Evangelho, proteger a sua doutrina de forma pura, santíssima, da mesma forma como Cristo havia entregado, é uma grande responsabilidade, não somente do apóstolo Paulo, mas também de Timóteo. É por este motivo que no fim desta epístola, Paulo exorta Timóteo a guardar firmemente aquilo que havia sido confiado a ele. Mas, entretanto, Paulo, ele rende graças por justamente entender que essa condição não procede dele mesmo. Antes, é Cristo que o fortaleceu, que o capacitou, que o habilitou neste trabalho. E foi o próprio Cristo que também o considerou fiel e o designou para o ministério. E diante dessas coisas, meus irmãos, nós podemos então pensar, qual a desculpa que nós temos para não servir a Deus? Qual é a desculpa que nós temos? Talvez nós temos olhado muito para nós mesmos, nós temos confiado muito em nossas próprias condições, mas não devemos olhar para nós mesmos, para as nossas próprias forças, condições e habilidades, porque certamente esta obra de preservar a pureza do Evangelho será uma obra muito difícil. É por isso que é o próprio Cristo que o fortalece, que nos capacita, nos habilita nesta missão de guardar pura a doutrina que foi entregue a nós. É Cristo que nos habilita a servir a Deus, e é o Evangelho que propõe, que nos impulsiona e nos dá todos esses meios para agradarmos a Deus, servindo a Ele naquilo que Ele nos chamou para fazer. Paulo, então, longe de confiar em si mesmo, ele atribui todo o mérito a Cristo, tanto a fidelidade, quanto ao chamado. Paulo diz que procede de Cristo, procede do Senhor. Paulo, ele foi considerado fiel e chamado para o ministério, não porque ele era merecedor, ou uma pessoa justa,
de confiança, mas aprouve a Cristo considerá-lo fiel e designá-lo ao ministério, por causa do Evangelho. Porque veja, olhe quem era Paulo. Verso 13 diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Perceba, Paulo, ele não foi considerado fiel e chamado para o ministério por ser alguém que amava a Cristo e o Evangelho. Pelo contrário, Paulo diz que era blasfemo, perseguidor, insolente, ou seja, alguém que tinha oposição a Cristo e ao Evangelho, um inimigo de Cristo e do Evangelho, alguém que jamais seria digno de confiança ou chamado para trabalhar em prol do Evangelho. E quando Paulo diz, eu era blasfemo, Paulo está dizendo, eu falava mal do Evangelho, eu me opunha a Cristo. Paulo perseguia a igreja. Certa vez ele concordou com a morte de um homem temente, cheio do Espírito Santo, Estevão. Paulo, ele respirava a morte contra os discípulos, prendia homens, mulheres que professavam a fé em Jesus Cristo. Uma pessoa totalmente improvável, insolente, arrogante, orgulhoso, alguém que jamais você e eu demonstraria misericórdia. Sim, sabe aquela pessoa que nós achamos horríveis, por causa de suas ações, nós dizemos, está aí um ímpio, pecador, aquele seu familiar arrogante, que quando nós pregamos o Evangelho, ele zomba, ele ri, ou aquele seu amigo, que você pensa assim, jamais o fulano vai crer no Evangelho, não adianta nem pregar para ele, uma pessoa totalmente improvável, um homem blasfemo, perseguidor, insolente, entretanto, foi alguém também que obteve misericórdia. A misericórdia de Deus o alcançou, pois Paulo diz que fazia essas coisas na ignorância, na incredulidade, por não crer em Cristo e ser zeloso pela lei. Paulo acreditava que suas motivações estavam corretas, mas Deus não permitiu que Paulo continuasse no seu caminho de ignorância, incredulidade, o que sem dúvida aconteceria se Deus não usasse de misericórdia. Foi a misericórdia de Deus que fez com que Paulo mudasse o sentido da sua vida, mudasse de caminho, senão ele seria consumido com os seus próprios pecados. E esta, meus irmãos, é uma verdade que nos traz grande estímulo, não somente para Timóteo, que deveria admoestar as pessoas do erro, mas também é um incentivo para todos nós, porque somente Cristo pode libertar alguém do erro, dos seus pecados. O nosso dever é expor o Evangelho, é anunciar o Evangelho a todos, porque é através do Evangelho que a misericórdia de Deus se manifesta, e com a misericórdia também vem a graça, porque olha o que Paulo diz no verso 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
a graça transbordou sobre os seus muitos pecados, trazendo fé e amor, que são encontrados em Cristo. Paulo, na verdade, ele estava cego em seus próprios conhecimentos e convicções, mas quando ele se encontra com Cristo, os seus olhos se abrem e Paulo bebe da fonte da graça que flui de Cristo. Diante de Cristo, Paulo, ele enxerga quem realmente ele é e quem de fato é Cristo. E aquele que perseguia a igreja, fazia muitos males aos santos, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Deus, mediante a sua misericórdia e graça, ele escolheu Paulo para ser um instrumento em suas mãos, para anunciar o evangelho, tanto a gentios e judeus, e também para sofrer por causa de Cristo. Alguém totalmente improvável. Alguém também, como o jovem Timóteo, como eu, e como cada um de vocês que aqui estão, alguém improvável, pois quem éramos? O que nós tínhamos? É por isso que devemos render graças a Deus, como Paulo faz. Porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E qual é o propósito disso? Porque Deus faz assim? Qual é a lógica? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A glória e a honra devem ser dadas somente a Deus. Não é isso que Paulo diz na sua doxologia? Honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. A Deus somente. É desta forma que Deus, Ele é glorificado. Foi desta forma que Paulo glorificou a Deus. Por conta do testemunho de Paulo, a sua mudança de vida, Paulo vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. O quê? Como pode um homem como Paulo, aquele que perseguia a igreja, não foi assim que Barnabé disse? Alguém improvável. Senhor, mas ele está destruindo a tua igreja, perseguindo os cristãos. É este que é o instrumento escolhido para anunciar, glorificar o meu nome. A graça, ao ser derramada e transbordada na vida de Paulo, fez com que as verdades do Evangelho fossem completamente irrigadas em seu coração, produzindo fé e amor que há em Cristo. Somente a graça, ela pode causar esta mudança na raiz do coração do homem incrédulo. Somente a graça pode transformar aquele que era blasfemo, perseguidor, insolente, em alguém carregado do evangelho da glória do Deus bendito. É por isso que Paulo é grato, por causa do ministério que ele recebeu. Poder servir a Deus é uma graça também. Poder servir a Deus, isso somente Cristo pode causar em nossos corações, através do Evangelho, da sã doutrina. Somente através do Evangelho que podemos agradar a Deus.
E é justamente isto que Paulo, ele admoesta Timóteo nos versos 3 e 4. Porque algumas pessoas estavam divulgando falsos ensinos, fábulas e genealogias, coisas essas que não produziam serviço de Deus na fé, antes causavam discussões. Em outras palavras, os falsos mestres, aqueles que promovem um ensino contrário ao Evangelho, eles estão mais preocupados consigo mesmo do que com o serviço de Deus na fé. E Paulo diz isto, lá no último capítulo desta epístola, no capítulo de número 6, verso 3, se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e nem com o ensino que é segundo a piedade, é enfatuado, soberbo, orgulhoso, está mais preocupado com o lucro. E de fato, isso não é verdade, meus irmãos, porque quando o falso ensino, ele é pregado, não há salvação, não há edificação, não há confrontação, mudança de vida, santificação. Mas, por outro lado, o verdadeiro evangelho produz naqueles que ouvem o serviço a Deus. O verdadeiro evangelho causa mudança de vida, salvação, santificação e edificação. O verdadeiro evangelho encoraja os desanimados, fortalece os fracos. O verdadeiro evangelho nos impulsiona a viver uma vida conforme a lei de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer do seu povo. O verdadeiro evangelho revela o glorioso ministério de Cristo em favor dos pecadores. E é justamente isto que Paulo, ele mostra no verso 15 e 16. Então, continuando a exposição, verso 15, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Aqui neste verso está o centro do evangelho, a verdade mais indispensável para o cristão e mais urgente para o incrédulo, a palavra mais fiel e que todos os homens deveriam aceitar, receber, o evangelho puro, simples, resumido em poucas palavras. No entanto, esta mesma verdade, nós encontramos o sentido de toda a nossa vida, inclusive do nosso ministério e do nosso serviço a Deus. Neste verso, nós encontramos o ápice da gratidão do apóstolo Paulo e o grande combustível para o seu trabalho ministerial. E Timóteo também deveria ter o mesmo sentimento. É por esse motivo que Paulo, ele inicia o verso 15 dizendo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não que Timóteo não saiba o que é o evangelho, mas Paulo está encorajando a Timóteo a se apegar nesta verdade como o ponto de partida, o impulso, o ânimo e a ousadia para o serviço a Deus, para o seu ministério. Paulo diz algo parecido lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 6 em diante. Paulo, ele exorta Timóteo a reavivar o ministério, a não se envergonhar do evangelho. E sabe o que Paulo diz logo em seguida? Ele mostra o que Cristo fez, a sua obra salvífica. Portanto,
é na obra de Cristo que Timóteo encontraria grande encorajamento para o ministério. Assim como Cristo foi fiel até a morte, Timóteo deveria trabalhar por esta verdade, pelo Evangelho, até o fim. Lá no finalzinho desta epístola, Paulo mais uma vez exorta Timóteo: combate o bom combate da fé. E aí ele diz: assim como Cristo professou a fé diante de Pôncio Pilatos, ou seja, até a morte, professa essa fé. Zele por esta verdade, como Cristo, até o fim, manteve a boa confissão. E a verdade que nós, cristãos, precisamos ter sempre em mente é esta: que Cristo Jesus, Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os piores, os principais. Sim, Cristo veio ao mundo. Esta é uma verdade digna de toda aceitação. Não se trata de fábulas, de vãs filosofias, de genealogias, mas a mais pura verdade. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Cristo exerceu o seu ministério inteiramente fiel a Deus, foi obediente até a morte, a fim de cumprir com a vontade do Pai. E a vontade do Pai é salvar os pecadores. Este é o propósito de Deus ter enviado Jesus Cristo a este mundo, para salvar os pecadores. Lucas capítulo 19, verso 10 diz: o Filho do Homem veio ao mundo para buscar aqueles que estavam perdidos. Veio buscar aqueles que estavam perdidos. E não há pecador que não possa ser salvo por Cristo. Até mesmo o pior dos pecadores, a pessoa menos improvável, aquele que era blasfemo, perseguidor da igreja, insolente, sim, Cristo salva. Foi assim na vida de Paulo. Por essa razão ele rende graças a Deus por causa de Cristo. E era este mesmo sentimento que Timóteo também deveria ter. Timóteo deveria ser grato a Deus pela obra de Cristo e pelo ministério, o servir a Deus. Paulo, ele reconhece que o seu ministério só foi possível por causa da obra de Cristo em salvar os pecadores, o qual ele, Paulo, é o principal. Ora, outrora, Paulo trabalhava contra Cristo, contra o Evangelho. Se não fosse Cristo em salvar, em chamar, o considerar fiel, o designar para o ministério, Paulo jamais conseguiria essa proeza. Então esta verdade, aqui descrita no verso 15, ela traz implicações. Para aquele que é cristão, devemos olhar para aquilo que Cristo fez por nós e para nós, e devemos ser impulsionados a responder, primeiramente, com gratidão. Será que nós temos sido gratos pela obra que Cristo realizou em nosso favor? Talvez, se nós não reconhecemos esta obra, ou não somos diariamente repletos de gratidão, é porque talvez nós não nos reconhecemos tão pecadores assim. Talvez Cristo
salvou apenas de alguns pecados. Não era tão mal assim. Por isso que não rendemos graça, não glorificamos. Devemos olhar para o nosso coração, aqueles pensamentos maus que só Deus sabe. Não adianta mentirmos para Deus, Ele sabe muito mais de nós mesmos do que nós mesmos poderíamos conhecer. Aquelas desculpas para pecar, mas também, né, fui levado a isso, como se pecado não fosse pecado diante dos olhos santos de Deus. Será que temos sido gratos? Deveríamos agradecer a Deus todos os dias. Um outro ponto é como nós somos impulsionados nesse serviço a Deus. Como está a nossa vida? Será que Cristo, meus irmãos, nos salvou apenas para propor a você uma vida tranquila, mansa? Aos domingos vem ao culto, na quinta vem ao culto, e assim, diariamente, se repetindo, semana com semana, mês após mês. Cristo te salvou para isto, para te propor essa qualidade de vida, uma vida não para o outro, mas uma vida para si mesmo. Por que Cristo te salvou? Para não fazer nada, apenas sentar, ouvir a pregação e ir embora. É só isso que custou o preço do sangue de Cristo. É isto que vale. É por esta razão que a obra de Cristo é um grande combustível, nos impulsiona, nos encoraja a servir a Deus, a responder toda esta obra em gratidão, demonstrada também em ações, em serviço. A obra de Cristo deve nos motivar ao trabalho, porque nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. Porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E o que nós fomos chamados? E de anunciar o Evangelho a toda criatura, para que a salvação chegue a outras pessoas. Cristo te salvou para que o Evangelho, a misericórdia de Deus fosse manifestada através da sua vida, e que outras pessoas pudessem conhecer a salvação que há em Cristo através da sua vida. Mas esta verdade também, do verso 15, nos aponta para uma realidade que aqueles que ainda não conhecem a Deus devem levar em consideração. Porque Paulo diz: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não rejeite esta verdade. Você que ainda não creu em Jesus Cristo, creia em Jesus e seja salvo. Não existe nenhum pecado que Cristo não possa te libertar e te salvar. Cristo, Ele salva o pior dos pecados, dos pecadores, e Ele perdoa o pior dos pecados que alguém pode cometer. O sangue de Cristo é suficiente para cobrir multidões de pecado. Basta se arrepender, creia em Jesus Cristo. Creia nesta verdade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Não rejeite esta palavra. E a razão da misericórdia de Deus se revelar na vida de Paulo é para tornar ainda mais visível a misericórdia de Deus, a graça de Deus.
Este, meus irmãos, é o objetivo, o propósito. Porque Deus salva pecadores. Por quê? Para tornar evidente, visível a misericórdia de Deus. Olha o que está escrito no verso 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia. Para quê? Qual o propósito? Em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então veja, Paulo, após apresentar o Evangelho, no verso 15, ele passa a dizer o que o Evangelho revela, no verso 16. Paulo, que nada tinha de Cristo, foi alvo da misericórdia, para que através da sua vida, a completa longanimidade de Cristo fosse evidenciada. O que é evidenciar? Evidenciar é mostrar, por meio de provas, exibir com clareza. Ou seja, Cristo, ao salvar o pior dos pecadores, revela, exibe a sua completa longanimidade. É quando o pior pecador se converte, aquela pessoa, ela exibe, mostra a completa longanimidade de Cristo. E o que Paulo, ele está querendo dizer aqui com completa longanimidade de Cristo? Paulo aqui, ele está se referindo à superabundante paciência, à tolerância de Cristo com os seus muitos pecados. Ah, se Cristo não fosse longânimo, se Cristo não fosse paciente, se Cristo não fosse paciente com Paulo, com Timóteo, comigo e com cada um de vocês, certamente todos nós pereceríamos diante de Deus, mereceríamos um inferno. Mas, conforme está escrito no Salmo 103, verso 8 a 10, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, cheio de amor, misericórdia, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Ah, se Cristo não fosse paciente, o que seria de nós? Mas é no pior pecador que esta paciência é exibida. Paulo experimentou em sua vida esta verdade ao ser salvo. E é por isso que a misericórdia de Deus, ela foi manifestada. Pois Cristo não retribuiu a Paulo aquilo que ele merecia, mas ao invés disso, exibiu na vida de Paulo a sua completa longanimidade. E Paulo ainda acrescenta que Cristo assim fez para que ele, Paulo, servisse de modelo a quantos hão de crer em Cristo Jesus para a vida eterna. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: a salvação da minha vida é um exemplo, um modelo, um padrão, para mostrar que sim, Cristo salva o pior dos pecadores. Sim, aquela pessoa menos improvável, Cristo ele salva.
basta olhar para a própria conversão de cada um. Cristo salva o pior dos pecadores. A conversão do apóstolo Paulo, ela servia de exemplo, pois ele tinha esse autoconhecimento dos seus pecados, o quanto ele era oposto a Cristo. E é por isso que ele diz: a minha salvação revela que Cristo salva o pior dos pecadores. Novamente eu volto a dizer, sabe aquela pessoa que nós dizemos, aquela pessoa nunca será salva. Blasfemo, ri do Evangelho. Esta pessoa que Deus pode manifestar a sua misericórdia. E é por isso, meus irmãos, que Paulo, ele conclui então, com essa doxologia, com este louvor a Deus, depois de dizer todas essas coisas, o coração de Paulo transborda em gratidão, e ele passa a louvar a grandeza de Deus, e diz assim, verso 17, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos, amém. O louvor e a adoração a Deus, ele é o desfecho perfeito da gratidão. Como eu disse, Paulo, ele começou agradecendo a Deus, ao relembrar do seu chamado para o ministério, o qual ele é encarregado, ele passa a dizer: eu sou grato a Cristo Jesus, que me fortaleceu, que me considerou fiel, que me chamou para o ministério. E Paulo passa a relembrar a obra de Cristo em sua vida, a salvação de sua alma. E Paulo, ele agradece a Deus, louva a Deus por isto. Não podemos aqui pensar que Paulo ele esteja dirigindo o seu louvor a uma pessoa específica da Trindade. O objetivo de Paulo não é este, até porque quando uma pessoa da Trindade ela é adorada, louvada, todas as outras pessoas da Trindade recebem a mesma glória. Mas Paulo aqui, ele dirige o louvor ao Deus único, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Além disto, se olharmos, meus irmãos, o louvor do apóstolo Paulo, nós veremos que o apóstolo Paulo, ele está adorando a Deus de forma transcendente do homem, que vai além da nossa capacidade. Paulo, ele está adorando a natureza de Cristo, o seu ser, de forma antológica. Deus, ele é Rei eterno, aquele que governa todas as épocas. O próprio tempo foi criado e instituído por Deus. Antes da eternidade, Deus já estava revestido de glória, de poder e de majestade. Não existe nenhuma parte do tempo, nem a menor partícula do tempo, que Deus não reine. Mas desde a criação do universo, dos dias, do tempo, Deus é Rei. Deus, ele é imortal, aquele que não perece, que é incorruptível, indestrutível. Deus, ele triunfa sobre a morte. O seu corpo jamais viu corrupção. Deus é invisível, aquele, conforme Paulo vai dizer lá no fim desta epístola, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu nem é capaz de ver. E por fim, Paulo diz: Deus é único. Algumas traduções mais antigas está o único Deus sábio. Não existe nenhum outro igual. Ele é único.
Não existe nenhum outro além dele. Os ídolos dos povos não passam de nada. São feitos de barro, pau e pedra. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não passam de nada. Mas o Elohim, o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus único em essência e em sabedoria, não existe nenhum outro igual. É por isso que Paulo diz: honra e glória a Ele somente, para todos sempre. Amém. E dar honra e glória a Deus, obviamente que não podemos pensar apenas em palavras, mas certamente Paulo está se referindo, sem dúvida, ao modo de viver digno de Deus. É viver em santidade, em submissão a Deus, é servir ao Senhor com fidelidade e amor, é batalhar pelo Evangelho, é manter pura a sã doutrina, é combater o falso erro. É por isso que Paulo exorta Timóteo a estas coisas, porque é desta forma que Deus é honrado e glorificado. E como nós nos portamos diante desta verdade, como nós temos honrado a Deus e glorificado a Deus no nosso ministério, naquilo que nós fazemos para Deus. Precisamos olhar para a obra de Cristo, olhar aquilo que Cristo fez por nós, em nosso favor, para que então venhamos a ser impulsionados a servir a Deus com fidelidade e amor, a fim de que Ele seja honrado e glorificado através de nossas vidas. E é por essa razão que Paulo, a seguir, ele vai falar para Timóteo a batalhar pela fé, a preservar a sã doutrina, a verdade. É por esse motivo que lá no capítulo 2, Paulo exorta que venhamos a fazer orações a todas as autoridades, a todos os tipos de pessoas, porque Deus, Ele salva o pior dos pecadores. Que venhamos encontrar incentivo nesta noite, e não venhamos a perder de vista que todos nós aqui fomos chamados por Deus para exercer um ministério, a anunciar o Evangelho a toda criatura. E que Deus nos ajude nesta obra magnífica e maravilhosa, pela qual Cristo se deu, a fim de que nós venhamos pregar a salvação aos homens. Convido toda a igreja a se colocar de pé neste momento. Quero chamar aqui à frente o pastor Danilo, vai estar orando, agradecendo a Deus, em seguida encerrando. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tamanha graça, muito obrigado por tamanha longanimidade, como aprendemos nessa noite, por tamanha bondade, porque, Senhor, assim como Paulo, nós reconhecemos o quanto somos pecadores, e o Senhor ainda assim escolheu nos amar, e o Senhor fez isso para que a nossa vida seja como um holofote que aponte para o Senhor e para a sua glória. Que esse evangelho que nos salvou seja o evangelho proclamado por nós, com os nossos lábios, com a nossa pregação, mas não apenas isso, Senhor. Que toda a nossa vida seja como esse holofote que aponte para o Senhor e para a glória do seu poder. Que este mesmo evangelho que nos alcançou, possa alcançar outras vidas pela instrumentalidade de cada um de nós,
Assim como Paulo, Senhor, que se considerava o pior dos pecadores, mas ainda assim foi alvo da sua graça e foi usado como instrumento do Senhor para proclamar esse evangelho para os demais, que nós também não sejamos apenas transformados pelo evangelho, mas que sejamos instrumentos para que esse evangelho seja proclamado. Portanto, Senhor, nós queremos expressar a nossa gratidão, assim como Paulo, e também que a nossa vida seja uma doxologia que aponte para a tua glória. Ó Deus, usa cada um de nós aqui presente nessa noite como instrumento do Senhor para o louvor da sua glória. E muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação que recebemos em Cristo Jesus, e no nome dele, o nosso Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, é que nós oramos. Amém e amém. Com os olhos fechados, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre o teu povo. Digamos juntos? Amém. Que a nossa vida seja uma grande doxologia. Eu não sei vocês, mas quem é crente mais velho aqui, não tem como ler o versículo 17 aí e não lembrar daquele louvor, né? Passou pela sua cabeça? Se passou pela sua cabeça, provavelmente você é um crente da década de 80, 90, né? Tem alguém para me ajudar aí? Canta aí, gente. Me ajuda aí. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Então não sou só eu que estou ficando velho, né? Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Deus abençoe os irmãos. Amanhã nós temos confraternização do PG de casais, tá? A partir das 19 horas, vai ser lá na casa do irmão Luiz Fernando, da Débora, estão ali em cima. Então todos vocês, casais da igreja, são bem-vindos. Por mais que você não tenha participado ao longo do semestre do nosso PG, é uma oportunidade para você estar com a gente, se aproximar um pouco do nosso PG, tá bom? Amanhã, às 19 horas. E orem pelo nosso... Qual a programação de sábado? Nosso chá das mulheres. Orem por isso. Deus abençoe os irmãos e um bom restante de semana com a graça do nosso Deus. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado antes de ir embora.